Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que assistem aos meus vídeos sobre futebol aqui no YouTube. Essa foi a forma que eu encontrei para manter viva a chama de discussão sobre futebol, já que está meio difícil sair de casa durante a pandemia, ir no boteco, trocar uma ideia. Então obrigado a todos vocês que assistem aos meus vídeos, seja você um inscrito ou não, muito obrigado a todos. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse vídeo é um oferecimento de Pipocas Aritana e também de OneFootball, o melhor aplicativo para se informar sobre futebol. Lembrando que nem Pipocas Aritana e nem OneFootball patrocinam de verdade esse canal, mas se quiserem, estou aberto a negociações. E o assunto do momento é: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Mas não precisa ficar triste não, Felipe Melo, porque o meu time também não tem mundial. O Palmeiras foi eliminado pelo Tigres do México e os torcedores do Inter sabem muito bem o que é ser eliminado pelo Tigres do México numa semifinal. À época, quando o Tigres venceu o Internacional, o grande atacante do time era o Gignac, de novo. E o Gignac fazia dupla de ataque com o ex-colorado, o Rafael Sobis, que não Sobis mais, vai ficar na Série B. E a torcida do Galo ontem estava com muita saudade do Rafael Carioca. Não sei bem porquê, mas enfim, tinha gente que xingava muito o Rafael Carioca. Craque de bola, mas o torcedor não tinha muita paciência. Mas a grande pergunta da torcida do Galo ontem era o seguinte: depois de ver o Gignac jogando, o pessoal da grana aí, os 3 R's, será que vocês foram até o México e trouxeram o atacante certo? Poucos times podem de fato tirar uma onda com o Palmeiras por não ter mundial. Na verdade, apenas 3 clubes podem fazer isso: o Internacional, o São Paulo e o Corinthians duplamente. Isso é a minha opinião? Não, é a opinião dela, da FIFA. Então você está me dizendo que a idolatria dos gaúchos gremistas pelo Renato é em vão? Que o grande time do Haiti de 81 não foi campeão do mundo? E que ele, o Pelé, não ganhou 2 vezes o Mundial de Clubes? Eu não estou dizendo nada, quem diz isso é a FIFA. Eu penso o seguinte: se teve festa, se a imprensa chamou de campeão mundial, se eu acordei cedo para ver o jogo do Borussia Dortmund, então, meu amigo, é campeão mundial sim, e dane-se a FIFA. Por falar em dane-se a FIFA, sabe quem também pensa assim, dane-se a FIFA? Os grandes clubes europeus. Para eles, o grande campeonato mundial é a UEFA Champions League. A prova disso foi a invasão nas ruas de Liverpool, depois que o Liverpool venceu a competição em 2019. E logo depois de ganhar o Mundial, os ingleses preferiram ficar em casa para tomar um chá ou para assistir Monty Python. E apesar dos rivais já terem vencido esse torneio, seja o reconhecido pela FIFA ou não, nunca um torcedor do United chegou até o torcedor do Liverpool e disse: "O Liverpool não tem mundial", porque isso não faz o menor sentido para eles. A FIFA tem se esforçado bastante para criar o seu mundial que agrade aos europeus, mas eles não parecem lá tão interessados assim. Sabe aqueles torcedores americanos que quando ganham uma competição nacional se declaram campeões do mundo? Olha, nós somos os melhores do mundo no basquete, os melhores do mundo no beisebol, no futebol americano e tal. Sim, se os melhores jogadores estão lá, os melhores times estão lá, então eles ganham e se declaram campeões do mundo. É mais ou menos isso que pensam os europeus. Para eles, as melhores equipes do mundo estão lá, e na verdade estão mesmo. Os melhores jogadores do mundo estão lá, então quem ganha a Champions League praticamente ganhou um campeonato do mundo e a equipe vencedora é a melhor equipe do mundo. E não importa muito o que a FIFA diga, não vai fazer muita diferença para eles. E talvez falte às equipes da América do Sul amar um pouquinho mais a Libertadores, já que é tão difícil ganhar uma Libertadores, e transformar a Libertadores, pensar na Libertadores como uma competição mais importante. Esse formato novo da Libertadores, disputado o ano todo, talvez crie uma sensação final de água no chope, porque você ganha uma Libertadores, daí a pouco você está viajando, vai para o Mundial, e você pode ser eliminado numa semifinal, como já aconteceram com alguns clubes, ou você pode perder por um gigante europeu passando vergonha, como aconteceu com o Santos, se bem que eu não sei se é vergonha tomar uma goleada do Barcelona.
E é muito provável que se o Palmeiras tivesse se classificado e ido para a final, o Palmeiras não venceria o Bayern de Munique. Afinal de contas, o Bayern se classificou hoje, goleando lá o Al-Ahly por 2-0, já que os europeus não entram com vontade nenhuma nesse torneio, entram lá para fazer um grande amistoso, levar uma grana e um troféu na bolsa. Mas enfim, o Bayern deve vencer o torneio, não precisa nem fazer lá tanta força, como geralmente as grandes equipes europeias não fazem. A diferença técnica e financeira é muito grande e eu acho que não tira o brilho a conquista da Libertadores quando uma equipe não consegue ganhar o Campeonato Mundial. Talvez falte às equipes brasileiras apreciar um pouquinho mais essa grande conquista que é a Libertadores. O Palmeiras não vencia o torneio desde 1999 e foi uma grande conquista, e acho que a eliminação para o Tigres não apaga a grande campanha do Palmeiras. Em 2013, o meu time venceu a Libertadores. Foi épico, histórico, espetacular. Mesmo que vencer mais 4 Libertadores daqui para frente, não vai fazer com que a gente esqueça daquele brilhante ano de 2013, daquela brilhante conquista. E depois acabamos sendo eliminados na semifinal do torneio mundial. Perdemos lá por Raja Casablanca, foi piada para os rivais. Mas, sinceramente, eu quero todo ano perder na semifinal do Mundial, porque significa que eu estou ganhando a Libertadores e é o nosso grande torneio. E se os europeus amam a Champions e para eles é o torneio mais importante, a gente tem que aprender a amar a Libertadores e dizer ela é o nosso Mundial e dane-se o resto. Mas se ganhar deles o Mundial, aí tem que comemorar, porque a diferença técnica e financeira é absurda. E aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, ontem, Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança, ainda que provisoriamente, depois de empatar com o Bragantino em 1-1. Bragantino que fez jogo duro contra o Galo, empatou ontem com o Flamengo, fez jogo duro contra o Inter também. Não fosse o goleiro do Inter e aquele pênalti safadinho ali, é bem provável que o Bragantino teria conseguido empatar ou até vencer o Internacional. E aí, com o resultado de ontem, o Inter continuou na liderança com 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo. O Inter joga no meio de semana, o seu adversário é o Sport, então é bem provável que o Inter vença, nem que seja por 1-0 e pronto. E aí é muito provável que ao final da rodada o Internacional vai ficar com 69 pontos, com 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Depois disso, o Inter vai até o Rio enfrentar o Vasco, antes de enfrentar o Flamengo no confronto direto. E o Flamengo recebe o Corinthians. Vasco lutando contra o rebaixamento e o Corinthians brigando aí por uma vaga na pré-Libertadores, torcendo, obviamente, para não ter pela frente o Guarani do Paraguai. E a grande pergunta que vai ficar é o seguinte: se o Inter de fato vencer o Sport e abrir esses 4 pontos de vantagem, será que vai ter torcedor flamenguista torcendo pro Vasco no duelo contra o Inter? E aí, depois do confronto entre eles, vem a última rodada. Sim, depois da rodada de quarta-feira, vai restar apenas 3 rodadas para acabar finalmente o campeonato de 2020. O Inter vai enfrentar o Corinthians, provavelmente ainda brigando por vaga na pré-Libertadores, e o Flamengo enfrenta o São Paulo, sabe-se lá brigando pelo quê. O Internacional foi uma das equipes mais equilibradas do campeonato, ao lado do São Paulo, com um ataque que funciona e uma defesa também, só que o São Paulo desandou, e hoje é uma equipe totalmente desequilibrada que não ganha mais de ninguém. E esse campeonato está com uma cara de que de fato vai dar Internacional. O Internacional sempre foi muito equilibrado desde o primeiro turno, e se for campeão vai ser um campeão extremamente justo. Mas a equipe do Flamengo, embora seja muito desequilibrada defensivamente e não consiga decidir os jogos na hora de decidir, assim como o meu time, o Galo, o Flamengo tem muitos grandes jogadores, é um timaço, e ainda tem um confronto direto contra o Internacional. Então, por isso, pode ser que o Flamengo faça assim como fez lá em 2009 e assuma a liderança na penúltima rodada e conquiste o título. Mas eu apostaria as minhas fichas aí no Internacional. E o Galo e o São Paulo? Bom, depois do ânimo com que o Galo jogou contra o Goiás e contra o Vasco, eu acho que está bem claro que o Galo não vai de fato brigar pelo título. O São Paulo sabe-se lá o que vai acontecer, demitiu o treinador, a coisa está bem complicada por lá. Mas acho que os dois ainda vão brigar para ver quem termina em terceiro lugar, sempre tomando cuidado com o Fluminense, que está chegando ali bem próximo, e o Fluminense muito provavelmente vai estar na pré-Libertadores, mas pode beliscar uma vaguinha direto na fase de grupos, caso termine entre os 4.
O Palmeiras já está na Libertadores do ano que vem, então a vaga hoje iria para o Grêmio, que é o 7º colocado. Mas o Grêmio tem uma final de Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras. Se o Grêmio for o campeão, abre aí uma vaga para o 8º colocado. E aí vamos ter Corinthians, Bragantino e Santos, que são os que estão mais próximos ali hoje. Chama muita atenção a bela campanha do Bragantino, começou mal, parecia que ia até ser rebaixado, mas rapidamente se reergueu e está aí hoje brigando por Libertadores. É o primeiro ano do projeto da Red Bull na Série A com o Bragantino, e é um projeto que tem tudo para dar certo, já que deu certo em outros lugares do mundo, como a Alemanha, por exemplo. Eu imagino que o Bragantino nos próximos anos seja o nosso Leipzig brasileiro e esteja ali brigando na parte de cima da tabela. Na parte de baixo do campeonato, oficialmente o Botafogo já está rebaixado. Em breve o Curitiba e o Goiás devem se juntar ao Botafogo. E aí até a última rodada deve sair a decisão. Deve ser uma briga acirrada até a última rodada entre Sport, Fortaleza, Bahia e Vasco. Por essa última vaga da Série B que ninguém quer. E muita gente tem vislumbrado a possibilidade de ter Vasco, Botafogo na Série B, se juntando ao Cruzeiro, e ter aí 3 equipes que já foram campeãs brasileiras disputando a Série B. Muita gente acha que vai ser uma Série B mais forte, mais competitiva. Eu não acho que seja bem assim. Inclusive, eu não descarto a possibilidade de ter Vasco, Botafogo e Cruzeiro disputando a Série B e ao final nenhum dos 3 subirem. Isso devido à situação extra-campo que essas equipes têm. O Cruzeiro é a grande prova disso, caiu para a Série B e quase caiu para a Série C. Nunca, em momento algum, esteve disputando vaga para o acesso. A verdade é que o Cruzeiro passou o tempo inteiro lutando contra o rebaixamento, e se não fosse a tática especial do Filipão ganhar de 1-0 e fechar a defesa, é bem provável que eles teriam caído para a Série C. São 3 equipes que têm uma situação financeira bem difícil e acho que vai ser bem complicado para o Botafogo subir. Assim como o Vasco, caso o Vasco caia, ainda tem chance de se salvar dessa situação, que seria aí o seu 4º rebaixamento. Mudando um pouquinho de esporte, falando aí do futebol americano, muita gente estava aguardando ansiosamente ontem o duelo entre o jovem, o Patrick Mahomes, e o veterano Tom Brady na final do Super Bowl, e não houve duelo. O que houve foi um massacre. O Tom Brady colocou o moleque no bolso e conquistou ali o seu 7º título. E aí aos 43 anos ele consegue mostrar que ainda é um grande jogador, que ainda é um atleta impressionante, e consegue pegar uma equipe que estava bem apagadinha como o Buccaneers e colocar como campeã do Super Bowl. E aí depois de mais um feito do Tom Brady, vem aquela pergunta: talvez o atleta do século XXI seja também um jogador de futebol, mas da bola oval. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí pra gente. Se você não é inscrito no canal, mas gosta do bate-papo informal sobre futebol, para manter viva a resenha, inscreva-se no canal. Deixe aí embaixo nos comentários se você concorda comigo que o Tom Brady talvez seja o grande atleta do século XXI. E se você também acha que os clubes brasileiros devem valorizar um pouco mais a Libertadores e perder um pouco desse fetiche pelo Mundial que os europeus estão cagando e andando para ele. Ok? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.